Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui nesse momento estar compartilhando uma poderosa palavra e no final, dessa palavra, eu quero falar aqui sobre alguns princípios espirituais e alguns cuidados que nós precisamos ter para conferir poder no mundo espiritual, como ser uma pessoa poderosa no mundo espiritual. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então essa palavra se encontra aqui em Jó, capítulo 22, o verso 21, que diz assim: Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aqui ele fala sobre você se unir ao Senhor. Mais do que procurar se unir com pessoas boas, pessoas instruídas de sabedoria, pessoas que nós desejamos nos aliançar ou aproximar, a primeira aliança que nós precisamos fazer é uma aliança com Deus, se unir a Deus. Às vezes em negócios e em empreendimentos, nós vemos pessoas buscando sociedades, com seres humanos, com pessoas, que podem ajudá-las. Mas a primeira aliança, a primeira sociedade que nós precisamos ter e buscar fazer é com Deus. Ele sabe de tudo, irmãs. Esse melhor sócio, ele sabe de tudo, ele sabe os segredos, ele sabe as rotas, ele sabe, ele orienta em tudo, irmãs. Eu conheço uma pessoa que ela abriu uma loja, de roupas e lá em um dos centros aqui próximo, centro da cidade, ali próximo, é uma área que tem bastante movimentação. E depois ela falou para mim que faliu, que fechou, que não deu certo. E eu fiquei assim pensando, eu não falei, não comentei, até porque ela não pediu minha opinião. Mas eu fiquei pensando assim, será que se ela tivesse buscado a sociedade com o Espírito Santo, com Deus, será que teria dado errado? Então, amada igreja, a primeira sociedade, nós precisamos buscar no Senhor. Ele orienta, Ele instrui, Ele fala. E certamente o bem sobrevirá, como diz aqui essa palavra. Olha o 22, aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as palavras no teu coração. Que palavra? A palavra de Deus, irmãs. A Bíblia vai dizer, para escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe que tem pessoas, que levam a Bíblia para o mercado, leva a Bíblia para o açougue, vai fazer um passeio, leva a Bíblia. Mais do que você levar, enfim, a palavra, que pode sim ser positivo, bem, mas mais do que tudo isso, irmãs, essa palavra ela precisa estar gravada na tábua do nosso coração e na nossa mente. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, na tábua do nosso coração e na nossa mente. Aí ele fala, se te converteres ao Todo-Poderoso. Esse processo de conversão, ele é um processo diário, desde que nós aceitamos o Senhor Jesus, a cada dia, esse processo ele vai acontecendo, através do quê? Da leitura da palavra, da oração, examinar as escrituras, porque quando você ler a palavra, quando você medita na palavra, irmãs, a palavra ela vai entrando, ela vai limpando, você vai tendo consciência dos seus próprios pecados. E ali, irmãs, através da meditação da palavra do Senhor, você vai tendo consciência dos seus pecados, do que você precisa melhorar, do que não precisa melhorar. E ela vai te limpando a tua alma, limpando o teu espírito, vai tirando a ansiedade, vai tirando a depressão.
você vai tendo consciência, poxa, eu estou errando nisso, estou errando naquilo. E aí você começa a orar, Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer esse vício. Senhor, me ajuda a concretizar isso. Né? É o que está falando aqui, se te converteres. Por isso, irmãs, que é bom você fazer o devocional todos os dias. Irmã Raquel, o que é devocional? Devocional é você sentar, separar um tempo para meditar na palavra do Senhor. De acordo aí, irmãs, com a tua realidade. Tem pessoas que gostam de fazer de manhã cedo, antes de ir trabalhar, né? Acorda bem cedinho, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, né? A pessoa trabalha perto de casa, acorda 5 horas da manhã. A pessoa fica ali de 5 às 6 ou de 5 às 7, e ali de 7 até 7h40 se arruma rapidinho para 8 horas tá no trabalho. Tem pessoas que preferem fazer mais cedo, antes de começar o dia, e eu até encorajo e eu sugiro que é muito bom esse horário, porque durante o dia você não sabe o que você vai encontrar no meio da jornada e até a ida ao trabalho. Então é bom já estar revestido, revestida espiritualmente no início do dia. Tem outras pessoas que preferem fazer quando chegar do trabalho, né? Sai do trabalho 5 horas da tarde, eu tô aqui chutando, viu? O que é comum assim das pessoas. Aí sai de lá, chega em casa às 5h30 e ali a pessoa fica de 5h30 até as 8, até as 7, ali no devocional. Mas Raquel, o que eu vou fazer no devocional? Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai pegar o teu caderno de oração, você vai se colocar ali, você vai meditar nas escrituras sagradas. Você pode ler Provérbios, você pode ler Eclesiastes, se você quiser fazer uma campanha, você com Deus, de sabedoria. Você pode ler um livro, Filemão, Tito, Tiago. Você pode ler Gênesis, Êxodo, você pode ler Salmos. Então, o processo de conversão, ele é um processo diário, irmãs, de santificação também automaticamente. Quem disser, não, eu sou convertido, eu sou santo, eu sou puro, mas isso aí é diariamente. Enquanto nós estivermos aqui presos nessa carne, pedir a Deus graça e misericórdia, né? Por isso que Jesus ele vai falar, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus vai falar para Pedro, Pedro, quando te converteres. Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas ele não era convertido. E às vezes, muitos de nós achamos que estamos convertidos, irmãos e irmãs, e às vezes não estamos. Estamos dando lugar à brecha, dando lugar a legalidades. E não é coisas grandes não, irmãs. Às vezes você acha que brecha é cometer uma fornicação, é fazer coisas ruins com as mãos, é você xingar o outro. Não, irmãs, às vezes uma brecha é uma mentira, que é um pecado tão subjetivo que às vezes ninguém sabe, é só você e Deus e o diabo que tá vendo. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Às vezes é um pecado que é uma brecha, que é um orgulho, uma vaidade. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Então, o processo de conversão, ele é diário. Parar de ficar tomando conta da vida dos outros. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Isso é pecado. Vai para a igreja do Senhor e fica olhando quem tá, quem não tá. Quem tá bem vestido, quem não tá mal vestido. Quem marcou presença no culto, quem não tá. Irmãs, isso é pecado, amada igreja. Muitas das vezes nós achamos que pecado, brecha, isso vai rachando o vaso. Aí quer dizer, aí você vai pregar, não tem poder. Você vai orar, Deus não vai te responder. Né? Você vai ler a palavra, não vai ter revelação nova. Tem isso, irmã Raquel? Tem porque são pecados, por exemplo, tipo entre aspas, pecadinhos que minam a fé cristã, irmãs. Né? Olhar, né? Ficar reparando, irmãs.
Então, quando ele fala que quando te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificada, afasta a iniquidade da tua tenda. Isso tudo são iniquidades, irmãs, iniquidades. Querer tirar vantagem no outro, usar desperteza com o outro. Vocês estão entendendo? Né? Por exemplo, você vai vender algo, quer tirar uns juros de 500%, 1000% em cima do produto, irmãs. Compra um produto da China, sabe? Às vezes você compra uma blusa, que a blusa é baratinho para revender, e você quer tirar ali. Não, irmãs, isso é iniquidade. Deus não abençoa esse tipo de gente, não, irmãs. Pode até se dar bem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se utilizar de métodos, subterfúgios, pegar CPF de outras pessoas. Irmãs, isso tudo é iniquidade. Roubar, participar de fraudes. Isso é iniquidade, irmãs, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Tá falando aqui, afasta a iniquidade da tua tenda. Que tenda? Tenda pode ser a nossa casa, a nossa vida, como um todo, ou tenda a nossa casa mesmo. Afastar a iniquidade da tenda. Uma das formas de você afastar a iniquidade da tua tenda, primeiro é manter ela limpa, não ficar falando palavrões, coisas negativas dentro da tua casa. Você abre portas e ilegalidades para que demônios entrem dentro da sua casa. Eu tô falando assim, casa espiritual, casa nossa vida, como também material também, amada igreja, né? Daqui a pouco entra um espírito de confusão, de contenda dentro do lar que não sabe de onde que saiu. Por quê? Fala palavrões alto dentro de casa, fica xingando dentro de casa, falando palavras negativas dentro de casa. Os programas de televisão que acessa são só programas de crime, de tragédia, coisas horripilantes. E mais esses dias eu tomei ciência, né? Uma pessoa estava falando que pesquisas científicas vão afirmar, amada igreja, que notícias negativas que você assiste, ou que você ouve, ela abaixa o teu sistema imunológico, irmãs. Muita gente contraiu essa doença aí, irmãs, que deu aí, né, da pandemia, porque ficou fixado nos noticiários, amada igreja. Lógico, mas abaixa a imunidade da pessoa, irmãs. A pessoa suscetível só com pessoas negativas. Se você sabe que a pessoa é negativa, só fala coisas ruins, mas a boca fala do que o coração tá cheio. Se você tá cheia de Deus, o que vai sair de dentro de você é a palavra de vida, amada igreja. Jesus vai falar lá para aquela mulher samaritana, ó, rios de água viva fluirão do teu ventre. Você beber dessa água aí, ó, vai voltar a ter sede, minha filha. Oh, aleluia. Mas se você beber da água que eu lhe der, rios de água viva vai fluir aí. Que negócio é esse, amada igreja? Aí chega a gente, né, fala um monte de coisa negativa e você embarca naquilo dali. Não, irmãs, afasta a iniquidade da tua tenda. Vamos aqui. Então amontoarás ouro como pó fino, ouro de Ofir como pedras de ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Olha, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Amém, irmãs? Irmãs, se humilhe, a Bíblia diz, humilhar-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se humilhe diante do Senhor, se coloque diante do Senhor, clame ao Senhor. Aí ele fala aqui, ó, tu orarás a ele e ele te ouvirás, ó. Tu orarás a ele e ele te ouvirás e pagarás os teus votos. Olha que coisa linda, amada igreja. Coisa mais linda, né? É você pedir a Deus um algo e daqui a pouco aquilo chegar, irmãs. Coisa linda. E ele fala que pagarás os teus votos. Irmãs, eu tava falando aqui, né? Irmãs, aqui na minha cidade tá tão frio, irmãs. Se tiver frio aí, né, na tua cidade, ou até, né, já fechei aqui.
Irmãs, coloca aqui embaixo de onde que você está ouvindo essa mensagem, que eu quero saber até onde que chega esse vídeo e se tá frio aí onde você mora, tá bom? E coisa muito maravilhosa, irmãs, é pagar os votos, né? Pagar voto, às vezes, não é somente algo financeiro, não, irmãs. Às vezes é algo que Deus coloca no teu coração, você faz ali um propósito, né? Você faz um voto que durante tanto tempo você vai dar cestas básicas, ou durante tanto tempo você vai oferecer um serviço voluntário, ou você faz um voto a Deus que quando você vê uma pessoa necessitada, você vai ajudar na medida do possível. Irmãs, é algo que é voluntário entre você e Deus. Então aqui, ó, orarás e ele te ouvirás e pagarás os teus votos. Olha o versículo 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Ó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Mães, a firmeza é algo muito importante na vida de uma pessoa. Você faz o teu devocional. Como que você vai avançar no mundo espiritual? Ora um dia, no outro dia não ora. Aí ora 2 dias, aí passa uma semana sem orar. Não, irmãs, não dá certo isso não. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Se, né, você colocou uma loja, aí abriu lá a porta da loja, aí abriu lá uma semana e fica 2 semanas sem abrir, irmãs, não vai dar certo isso. Você tá para abrir todo dia você vai abrir. Ai, Raquel, eu vou montar um negócio que eu vou vender ovos de galinha. Aí, né, a tua lojinha é só ovos que tem lá. Tem ovos jumbo, ovo de codorna, ovo como normal, ovo extra, ovos jumbo, que é aquele ovo grande, ovos, como que se fala, irmãs? De galinha caipira, ovos, ovos de galinha de quintal, né? E outro de galinha caipira. Vai ser uma lojinha só de ovos. Aí uma semana você abre, na outra você não abre. Como que é isso, amada igreja? Não. A Bíblia está falando, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Firmeza. É igual o apóstolo Paulo, ele vai dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza, irmãs, ó, eu vou contar aqui um relato. Quando Deus me deu esse canal aqui, porque foi Deus que me deu, Deus falou, senta e grava, já contei aqui. Aí, irmãs, eu gravava. Aí eu gravava um dia, aí passava outros dias sem gravar. No início, né, era assim. Aí grava um dia, 2 dias, daqui a pouco fica 2, 3, uma semana, quase um mês sem gravar. E ali, irmãs, o canal não tava indo, não tava fluindo. Não tava indo, não tava fluindo. Aí sabe quando, amada igreja, que o canal começou a crescer bem devagarinho, sabe quando, amada igreja? Quando todos os dias, eu coloquei no meu coração, falei, Senhor, todos os dias, e agora mesmo que é todos os dias, devido a um propósito que Deus colocou no meu coração, né, esse ano, mas independente desse ano, o ano passado e os anos anteriores, irmãs, o que eu fiz? Eu peguei ali, ó, todo santo dia, sempre, né, raro algumas exceções devido a um propósito, algo que eu fiz com Deus, que eu vou poder contar quando eu concluir. Então, ele fala aqui, ó, determinando algum negócio, ser-te-á firme. E quando eu posicionei no meu coração, isso uns anos atrás, 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, todo dia eu vou colocar vídeo. O canal foi crescendo, Deus foi enviando todos vocês, né? E eu quero aqui também já agradecer a todos vocês que ficam até o final do vídeo, compartilham o vídeo. Aí ele fala aqui, ser-te-á firme, a luz brilhará em teu caminho. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. Irmãs, às vezes tem situações de abatimento. Irmã Raquel, às vezes tem situações de abatimento. Tem situações de abatimento.
Tem, irmã Raquel, tem. Tem situações, irmãs, de abatimento. Pessoas, às vezes o próprio Deus está tratando conosco, né? Às vezes está nos disciplinando, nos corrigindo. E isso é benéfico para a nossa vida, é benéfico para a nossa alma, é benéfico para a nossa vida espiritual. Isso denota também, irmãs, uma humilhação diante de Deus. Deus se agrada daquele que se humilha diante da presença dele. Deus se agrada, amada igreja, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Tá falando aqui, quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. Então, quando tem um abatimento, algo nesse sentido, seja por parte das pessoas ou por permissão do próprio Deus, irmãs, às vezes também tem isso. Quando você estiver sendo humilhado, aí tem duas vertentes. Às vezes você está achando que é do inimigo, do diabo, do Satanás. Às vezes é Deus permitindo para que nós venhamos a aprender a ser humildes. Tem isso, irmã Raquel? Tem isso, amada igreja. Para aprender a ser humilde. Porque a nossa essência não é humilde, irmãs. O ser humano e nós temos uma tendência a ser soberbos, presunçosos, autossuficientes. Então, também tem isso, e Deus usa, como que Deus trabalha com material humano, como que Deus trabalha conosco, usando as circunstâncias da vida, amada igreja. Eu já contei aqui nesse canal, né, acerca de uma situação em que pessoas estavam me prometendo coisas e nenhuma delas cumpriam. Aí eu fui descer na olaria, irmãs, várias pessoas de vários lugares, cada uma não tinha contato com outra. Eu falei assim, o que o senhor está querendo me falar com isso daí? E aí Deus me trouxe a memória de um voto que eu havia feito, algo que eu disse que eu ia fazer para ele, eu não fiz. E eu fui lá e corrigi a minha pendência lá com Deus. Então, irmãs, uma das formas que Deus ele se utiliza de trabalhar comigo e contigo no nosso caráter é usando as circunstâncias da vida e muitas das vezes pessoas que estão próximas. Pode ter certeza, irmãs, pessoas te humilhando, te rejeitando de duas, ou Deus quer um posicionamento, ou então para aprender a ser humilde. Tem isso também, que a pessoa às vezes está se achando muito, né? Está se achando muito. A soberba precede a ruína e a altivez a queda. Não, eu não preciso de ninguém. Que isso, irmãs? Não, amada igreja. Meu Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Aí aqui ele fala aqui, e Deus salvará o humilde. E outra coisa, quando tem um processo de abatimento, vai ter exaltação. Vai ter exaltação. Tem essa outra linha também. Vai ter uma exaltação. E se você... Ou a primeira linha que eu falei aqui anteriormente, ou essa outra, que quando você está passando um momento, um deserto, um estreito, uma situação muito difícil, se prepare, que Deus está te preparando para o próximo cenário, que é exaltação. Deus quer te exaltar. Aí ele está falando aqui, olha o que ele fala, quando te abater, então tu dirás, haja exaltação. Tem essa linha aqui também. E Deus salvará o humilde. Está falando aqui. E livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das suas mãos. Então, fica com essa palavra. Que o Senhor nos ajude nesse dia de hoje, nesse dia maravilhoso. Amém? Coloca essa palavra na tábua do teu coração. Deus colocou essa palavra, né, no meu coração, e eu quero aqui citar alguns princípios espirituais, independente de religiões, né, de fé, de crenças, né, e eu quero aqui estimular ao respeito a todas as crenças, todos os segmentos de fé. Nós não temos o poder e nem o direito, né, de diminuir a fé, a crença alheia. E eu sei que aqui tem várias linhas aqui que assistam os meus vídeos, mas eu quero aqui
citar alguns princípios, né? Para você ter poder no mundo espiritual. Jesus ele vai dizer que a mim é dado todo o poder no céu e na terra. O Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Porém, irmãs, existem pessoas que são dotadas de poder no mundo espiritual. E essas pessoas, nós precisamos ter muito cuidado. Irmã Raquel, Precisamos ter muito cuidado ao lidar com pessoas assim. Sobretudo, independente, irmãs, de cargos, de posições. Existem pessoas que são dotadas desse poder e isso independe de religião, viu, amada igreja? Isso independe. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Existem segredos no mundo espiritual que é real, que isso independe, irmãs. Existem pessoas, por exemplo, existem interiores, regiões do país, por exemplo, vou citar aqui, né? Existem curandeiros, benzedeiros, rezadeiras. A gente não pode ficar numa coisa só não, irmãs. Precisamos ampliar nossa mente. Benzedeiras, rezadeiras. Mas é do diabo, é do demônio. Irmãs, não é isso que eu tô falando aqui. Estou falando de legalidades e autoridades no mundo espiritual, que nós precisamos ter cuidado com isso, irmãs. Existem curandeiros, benzedeiras, benzedeiras, que vivem lá na mata, lá, né, nos interiores do país, e outros que tomam aviões, saem de regiões longínquas e vão ter contato com essas pessoas para receber uma oração, uma reza. São pessoas, irmãs, que têm uma certa autoridade no mundo espiritual. Muito cuidado ao lidar com sacerdotes e sacerdotisas de todas as religiões. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E, sobretudo, na nossa fé cristã, eu quero aqui ressaltar, né? Por exemplo, você está numa igreja, você não está gostando do pastor, da pastora, da missionária, de que está na frente do trabalho, você não está gostando, você não está concordando, pede a bênção e vai embora. Tem isso, irmã Raquel? Pede a bênção e vai embora. Irmã, isso é muito sério do que sair, ficar falando mal, denegrindo. Se aquela pessoa, o sacerdote ou a sacerdotisa, te jogar uma praga, uma maldição, irmãs, sabiamente, pede a bênção e vai embora. Pastor, eu tô... Ou então, irmãs, isso em todos os segmentos. A pessoa está num centro espírita. Vou até mais a fundo aqui. O líder, ela é a pessoa responsável lá pela mesa das coisas lá, né? Você não se adequou, não tá... né? Avisa, informa, né? Seja claro, não precisa falar tudo, né? Mas vou precisar sair, me retirar. Numa boa, e não é bom sair em contenda, em confusão, em conflito, não. Se possível, espera até a poeira baixar, que é o mais indicado. Não saia com contenda. Uma vez eu li o livro da Joyce Meyer, para vocês entenderem, né?
A Joyce Mello fala naquele livro A Formação do Líder. Mas, Raquel, tu já leu esse livro? Já li esse livro algumas vezes. Eu emprestei uma vez, o livro veio todo depreciado, depois eu joguei até aquele livro fora. Porque, né? Mas naquele livro, a Formação do Líder, ela fala que com a mesma energia que você sai de um lugar, a disposição energética, espiritual, de você ser recebida no outro ministério, no outro lugar, é a mesma coisa. E eu nunca mais esqueci isso, que eu li nesse livro, né? A fonte aqui da minha fala, do que eu tô falando, eu li muitos anos atrás. A melhor coisa é você sair bem, não sair com raiva, é você sair com paz, paz no seu coração. Encerrou o ciclo, porque o ciclo, às vezes é o ciclo. É apenas assim, irmãs, uma sugestão. A predisposição de você encontrar a mesma energia lá naquele outro lugar é a mesma. Então, e não ser bem recebido. Então, o melhor é sair em paz. Amada igreja, muito respeito, respeito, cautela e prudência. Então, isso, irmãs, em todos os segmentos, né? Eu estava ouvindo uma história de um homem que ele é parente, né? Esse que eu ouvi essa história, de um senhor que ele mora num lugar fechado e lá tem serpentes, cobras e enfim. Esse senhor, ele pega nas cobras, nas serpentes e não acontece nada. E nós precisamos, irmãs, ter muito cuidado e muita cautela. Você acha que da experiência que eu falei aqui, rezadeiras, curandeiros, né, benzedeiras, em regiões do interior do país ainda existe muito. Tem pessoas que saem de outras regiões do que? Do nada. Precisamos ter muito respeito com diversos segmentos de religiões. E outra coisa, irmãs, objetos sagrados e consagrados de religiões alheias, irmãs. Tem isso, irmã, que precisamos respeitar, amada igreja. Símbolos de fé. Teve um fato muito ruim que aconteceu alguns anos atrás, de um líder, um pastor, chutou uma imagem. E há que se diga de passagem, irmãs, que esse pastor teve problemas. Se eu não me engano, acho que ele foi preso. E teve outras coisas que aconteceram na vida desse homem. Deu problemas no pé, irmãs. Então, precisamos ter muito cuidado, cautela, ao mexer também com o ungido do Senhor, uma ungida do Senhor, algo também dessa natureza. Irmãs, o grande exemplo foi Davi. Ele falou, não, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, não. Ele é ungido do Senhor. E Saul estava todo errado. Muito cuidado, irmãs, muito cuidado. A pessoa lança uma palavra negativa, lança uma maldição, irmãs. A pessoa desce até a sepultura. Por falta de quê? Por falta de prudência e cautela. Então, eu quero aqui falar alguns princípios espirituais que conferem poder no mundo espiritual. Por exemplo, né, o jejum. Jejum, irmãs, não é somente nós cristãos que fazemos jejum, não, viu? Satanistas fazem jejum. Religiões afro, eles realizam também lá, irmãs, irmãos. Jejum é algo que é
extremamente poderoso no mundo espiritual. Você acessa níveis que outrora. Marca por quê? Porque quando você faz um jejum, você subjuga, você doutrina o teu corpo e automaticamente há uma elevação de padrão espiritual. Há uma elevação do espírito, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Então, amada igreja, o jejum é algo que aumenta muito o padrão espiritual e a sensibilidade no mundo espiritual. Segundo, a oração. Você orar bastante, orar muito, orar bastante. Orar, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, se colocar diante do Senhor. E existem horários que também são significativos no mundo espiritual. Qualquer horário você pode orar. O apóstolo Paulo vai dizer, orar é necessário, você ter uma atitude, uma disposição mental de oração. Mas essa oração que eu estou falando aqui, é a oração que eu estou falando de você separar um tempo para orar. Pessoas poderosas no mundo espiritual, que têm autoridade, envergadura espiritual, normalmente são pessoas que oram muito, que entram no mundo espiritual. E há que se diga de passagem, Jesus vai falar, a casta de demônio que sai com jejum e oração. Há castas de demônio, mundo, níveis que se acessa no mundo espiritual. Então, amada igreja, nós precisamos estar muito atentos a essa realidade. Terceira coisa, irmãs, a alimentação. A alimentação. Mas, Raquel, tem a ver. Você ter cuidado com aquilo que você alimenta. O que será que vai estar escrito na Bíblia, né? Que a gula, certos tipos de alimento, e aqui eu não vou me aprofundar muito, porque isso pode dar muita situação adversa, né? Mas uma vez eu ouvi de uma espiritualista, e eu não vou falar o nome dela aqui não. Ela falou, irmãs, olha como são segredos no mundo espiritual que confere poder a uma pessoa. Essa espiritualista, ela falou, irmãs, eu creio, irmãs, que existem pastores, líderes que sabem dessas verdades espirituais e que não fica falando, porque são segredos. Eu creio que existem líderes que sabem certos segredos, que comumente um membro de uma igreja, a não sei que a pessoa pesquisa, saiba. Mas existem certos segredos, por exemplo, que eu falei aqui dessa alimentação. Eu ouvi de irmãs, não foi de um pastor, foi de uma espiritualista. Embora eu acredito que muitas pessoas, muitos pastores e pastoras sabem disso. Sobretudo aqueles que estão em frente de obra, na linha de frente. Essa espiritualista, irmãs, olha aqui, ela estava falando assim, por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós comemos. Irmãs, a espiritualista estava falando assim, ela é muito respeitada aqui no Brasil, ela falou assim, alimentação, isso é verdade mesmo, e eu vou te provar isso na Bíblia.
ela fala assim, olha só, irmãs, ela fala assim, comer carne, ela falando, comer carne diminui o padrão energético, o padrão energético e o teu campo vibracional e espiritual. Ela falou isso, comer carne, ela falando, comer carne diminui o padrão espiritual, energético, vibracional. E aqui, irmãs, são várias linhas, porque a gente sabe que a carne pode ter muitos hormônios, a forma como o animal ele é sacrificado, isso também influi, ele pode liberar toxinas. Irmãs, é um campo são subvértices que vão se abrindo aí. Mas ela fala assim, comer carne diminui, comer muita carne diminui o padrão. E olha o conselho, olha o que ela falou assim, para elevar o teu padrão, o teu nível vibracional e energético, ela falando, é bom comer legumes, comidas leves. E ali, irmãs, foi uma frase, eu estava no lugar e eu ouvi aquilo, né? E ali eu falei, ai, Daniel, com legumes. Irmãs, você acha que Daniel foi comer legumes, hortaliças, coisas, né? Sem se contaminar com as iguarias lá do rei, lá do palácio, à toa, do nada? Porque Daniel sabia desses segredos, irmãs. E diga-se de passagem, ele ficou muito mais bonito. A Bíblia diz que o semblante era outro, além de, né, tudo que Deus produz e produziu e deixou da terra, isso tudo produz uma desintoxicação no nosso organismo, irmãs. É que ao longo da vida, nós vamos jogando produtos tóxicos no nosso corpo e vai contaminando a nossa matéria, o barro. E ela citou isso em Daniel. Então, como que a pessoa diminui o padrão dela espiritual comendo comidas que não são aceitáveis a Deus, irmãs? Aqui traduzindo, né, para nós aqui. Irmãs, chouriço, sangue pisados, irmãs, é você diminuir a raça humana. Uma pessoa em estado normal, em sã consciência. O porco já é um animal tido pela Bíblia Sagrada impuro. Animais com unha fendida, né? Eu não estou falando para você deixar de comer esse tipo de carne não, viu? Não estou falando isso não. É a sua consciência com Deus e com o Espírito Santo. Eu estou falando aqui de sangue. Deus proíbe comer sangue, irmãs. Sangue pisado, aquela coisa. Irmãs, isso chega a ser diabólico, satânico, irmãs. Você vê que o nível de uma pessoa para comer esse tipo de coisa, irmãs, tá bem lá embaixo. Pessoas que comem ração. Essas rações, né? Existe ração no mercado, irmã Raquel? Existe ração. Como se fosse uma farinha, um negócio esquisito. Irmãs, é você degradar, diminuir a espécie humana, irmãs. Você diminui tudo, você reduz, energeticamente falando, espiritualmente falando. Então, você cuidar da tua alimentação, comer alimentos saudáveis, utilizar azeite de oliva, né? Não se utilizar de alimentos que degradam o corpo humano. Você automaticamente vai elevar o teu padrão energético, vibracional e consequentemente espiritual. E mais uma outra coisa também que atrapalha muito na espiritualidade, que tira o poder, você ficar falando muito. Ficar falando muito. Vai fazer um algo, todo mundo ficar sabendo, né? Todo mundo ficar sabendo, ganhou uma bênção, todo mundo tem que ficar sabendo. Isso enfraquece, irmãs. Ficar falando muito. As pessoas normalmente que têm uma sabedoria, que têm um poder no mundo espiritual, não fica falando muito. Não fica.
As pessoas mais silenciosas são aquelas que mais as outras, né, têm curiosidade de ouvir. Ao longo da minha vida, eu sempre fui muito silenciosa. De uns anos para cá que eu tô um pouco mais falante. Não sei se tem a ver com o YouTube, mas é algo que nós precisamos repensar. Né? Repensar. Pequenos pecados, procurar reparar brechas, algumas legalidades. Isso tudo enfraquece no mundo espiritual. Se você for fazer um jejum e orar, faça tudo secretamente. Não precisa ficar contando, é um segredo, é você manter em segredo, né? Você manter ali em segredo das coisas espirituais que você está fazendo. Você manter ali, inclusive, segredo, não sair falando, isso aumenta mais o teu poder no mundo espiritual. Não ficar falando. Irmã Raquel, Você ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra do Senhor, 20 capítulos por dia, 40 capítulos por dia. Você ler um livro a cada dia, um livro da Bíblia Sagrada, isso aumenta o seu poder no mundo espiritual. Irmã Raquel, porque a Bíblia é a mente de Deus, é a palavra de Deus. E eu tô me lembrando aqui, essa espiritualista, além dela ter falado isso, né, da alimentação, ela ainda falou assim, algo muito bom também, irmãs, uma mulher espiritualista, irmãs, falou assim, algo muito bom, além da alimentação, é você ler o Salmo 66, ela ainda falou assim, olha, irmãs, eu tô falando aqui da palavra, né? Então, quando você lê a palavra, o Espírito Santo, a palavra, ela vai te lavando, vai te limpando, vai te purificando, vai limpando vai desentupindo os canais. Você que não tem criatividade, você que tem depressão, não estou falando para você abandonar o teu tratamento médico, não. Mas lê a palavra, lê a palavra. Uma certa feita, uns tempos atrás, né, eu fiz um atendimento com uma moça que ela estava com depressão. E ali ela estava fazendo tratamentos, né, com psicólogos, psiquiatras e tomando a medicação. E ela veio, né, me buscar ajuda. E ali, mas quando eu olhei para ela, eu falei assim, minha filha, você vai ler a palavra do Senhor tanto tempo. Irmãs, no próximo atendimento que eu tive com ela, na próxima semana, irmãs, ela já estava outra. Irmã, que ela já estava outra. Tava mais disposta, tava alegre. Nossa, como que você tá bem? Ela, irmã Raquel, eu tô bem. Por quê? Porque a luz entrou e ela obedeceu. É muito ruim, mas a gente dá uma orientação, um conselho e a pessoa não fazer, ou diz que vai fazer e não faz, e mente. Outra coisa, irmãs, isso aí diminui você mentir. Para o sacerdote, a sacerdotisa, o homem e a mulher de Deus, não mente. Não mente. Aí ali eu fiquei muito feliz, irmãs. Aí né, conversamos e tal. E ali no atendimento aí eu falei, você vai ler. E eu nem peguei muito pesado. Eu passei 20 capítulos por dia da palavra. Por quê? Porque vai entrando, vai purificando. E no outro dia ela já estava com brilho nos olhos. Então a leitura da palavra afasta tudo que é de ruim, irmãs. Tudo que é de ruim. Então isso tudo vai te conferindo poder no mundo espiritual. Uma outra coisa também que ajuda muito, irmãs, é você dar esmolas, fazer caridade. Você vê uma pessoa necessitada, você dar, você abençoar, você oferecer ali, você fornecer para aquela pessoa. Você vê alguém caído assim na marquise, te pede uma esmola, dá.
você sentindo no coração, ou abençoar alguém, um irmão pobrezinho, pobrezinha, lá onde você congrega. Isso ajuda muito no mundo espiritual. Tem uma palavra que diz, né? Diz que as tuas esmolas chegaram até a mim, as tuas orações, as tuas esmolas. Está no Novo Testamento, irmãs. Lucas, se eu não me engano, em Lucas, em algumas passagens, não é somente uma passagem não, irmãs. Não é somente uma passagem não, mas nós podemos perceber que o próprio Deus, ele vai falar com algumas pessoas da Bíblia Sagrada, as tuas orações, não sei se foi Ananias, as tuas orações, as tuas esmolas subiram até a mim. Então, irmãs, você dá, você doar, eu não gosto muito desse termo esmolas, eu gosto do termo abençoar, você abençoar aquela pessoa, seja uma moeda ou R$2, eu não sei, o que você tiver ali, comprar uma quentinha para alguém. Irmãs, você está abençoando. E no mundo espiritual, tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Deixa eu ver se eu encontro aqui um texto sagrado, uma palavra que fala sobre isso. Isso é muito forte, amada igreja. Isso é muito forte. Em algumas passagens, se eu não me engano, também Ana também teve essa particularidade. Irmãs, eu sei que tem essa passagem. Você que entendeu aqui, coloca aqui embaixo. Tem algumas passagens, tuas esmolas, os teus jejuns chegaram até mim. Deus recebe isso, viu? O que você faz. Jesus, ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim, irmãs. Tem gente que só quer fazer para os grandes, né? Meu Deus, para serem vistos, meu Deus, obter algum tipo de privilégio. Mas Deus vê principalmente os pequenininhos. Jesus, ele vai dizer, ó, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive e não me cobriste, fiquei lá no hospital, foste lá me visitar. Quando, Senhor? Quando fizeste a um desses pequeninos aí, fizestes a mim. Então, irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu já contei aqui um testemunho, né? Em outro momento eu compartilhei aqui esse testemunho do professor, que ele negou lá um pão lá para uma pessoa, e aquela pessoa não era pessoa comum, normal. A pessoa desapareceu. Depois eu conto esse testemunho, se vocês quiserem ouvir. Então, irmãs, essas atitudes conferem poder no mundo espiritual. Reclamação, murmuração. Irmãs, eu tinha um grave problema com o negócio de murmuração. Murmuração, ficar falando, né? Já melhorei muito, 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 irmãs. Muito, muito mesmo. Algo assim que Deus precisou entrar com libertação. Muito mesmo, irmãs. E cuidar, refrear a língua. Então, esses foram apenas alguns segredos. Existem pessoas, né, em alguns segmentos espirituais que eles ficam, fazem jejum, enclausurado em quartos, em lugares, 3 dias, tem isso? Tem. Então, amada igreja, muito cuidado com sacerdotes, sacerdotisas, ou com homens e mulheres de Deus também, sobretudo, porque são pessoas que são muito poderosas no mundo espiritual, e não somente essa classe, como de outras linhas, de outros segmentos. Muito cuidado, muito cuidado. Amém? Deus abençoe, paz.